Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente na nossa live de terça-feira com mais um tema para a semana. Você já me conhece, eu sou a Ivani, da Igreja IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, né? E pertenço à Célula Digital, que é um segmento da igreja, que tem o objetivo de levar a palavra do Senhor todas as terças e quintas-feiras, né? Então, como sempre, vamos pedir a Mestre Jesus que esteja aqui conosco, e Ele sempre está, e que nos ajude a levar essa palavra, que essa palavra venha preencher os nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui diz assim: o altar tem resposta. Vamos ver por que o altar tem resposta, né? Quando estamos no nosso quarto, com a porta fechada, estamos na presença do nosso Senhor Jesus, que é sublime, é glorioso. Lá nós podemos falar tudo que a gente quer com o Senhor. Fazer nossos pedidos, pedir perdão pelos nossos erros, porque todos nós temos defeito, né? Orar pelas pessoas, orar pela nossa igreja, pelos irmãos, por todos, não é verdade? Pelos amigos, pelos parentes. É isso que nós precisamos quando estamos no nosso quarto. Tudo que você precisa está nas mãos dele. Tudo. Tudo que você precisa. Acredite que o altar tem resposta. O altar tem resposta. Em Juízes 6:1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Olha só, hein? Os filhos de Israel fizeram mal ao que era ruim aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Olha só, o povo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor então entregou eles na mão dos medianitas. Eles plantavam e na colheita vinham os inimigos e pegavam o que já estava colhido. Eles vinham em multidão, tipo gafanhoto, vinham e comiam tudo, pegavam tudo. Eles plantavam, na hora da colheita eles vinham e pegavam. Por quê? Porque os israelitas fizeram alguma coisa má aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal e Deus os entregou nas mãos do inimigo. Tem gente que está nas mãos do inimigo, no casamento, no trabalho, na vida, no dia a dia. Está nas mãos do inimigo. Eles eram do Senhor, mas eles tinham feito algo ruim. Por isso estavam nessa situação. Eles fizeram algo mal aos olhos do Senhor. Por isso que quando a gente faz alguma coisa má aos olhos do Senhor, vem as contendas para os nossos lados. Do nosso lado vem as contendas. Por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, né? O que você está vivendo agora, numa situação ruim, não é por acaso. Tem algum motivo. É porque vocês fizeram algo mal. Se você está passando por uma situação ruim, analisa o que você fez lá atrás ou o que você está fazendo. Será que não está vindo contenda para cima de você pelo que você está fazendo? Tente se preocupar, tente analisar. Não é verdade? O que é mal nas mãos de Deus, o Senhor entregou nas mãos do inimigo. Ué, se é mal nas mãos de Deus, o Deus deixa de fazer, então fica entregue nas mãos do inimigo. Porque você está fazendo algo ruim aos olhos do Senhor. Então, como se diz, deixa
deixa para lá. Deus entrega. E aí o inimigo vem e toma conta. Não é verdade? E existe um motivo. Sempre existe um motivo. Israel ficou debilitado e Deus entregou aquele povo nas mãos dos medianitas. Que está aqui, ó. Em Juízes 6,6 está dizendo assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles empobreceram, porque eles ficaram nas mãos dos medianitas. É tipo assim, eu planto, na hora da colheita os medianitas vêm e levam tudo. E aí a gente vai ficando pobre, né? Aí eu faço as coisas ruins aos olhos do Senhor e estou sempre levando uma vida difícil. Sempre levando uma vida difícil. O inimigo, ele não vem sozinho. Uma coisa ruim vem sempre com outra coisa ruim. Quando acontece alguma coisa ruim, sempre vem outra coisa ruim, outra coisa ruim. É uma sequência. É uma sequência. Quando alguém sai das mãos de Deus, fica nas mãos do inimigo, que vocês sabem quem é. O apóstolo Paulo, ele tinha entregue nas mãos de Satanás um homem, mas ele o trouxe de volta, porque ele tinha se arrependido. Paulo entregou esse homem nas mãos de Satanás, mas ele o trouxe de volta, porque ele se arrependeu. O arrependimento nos traz para as mãos do Senhor novamente. Por 7 anos eles foram roubados, mas nos últimos 7 anos eles resolveram clamar ao Senhor. E aí então Deus mandou um profeta chamado Gideão. Quando alguém está clamando o Senhor, ele responde de uma forma ou de outra. Ele não respondeu dizendo, vamos parar medianitas de vir aqui e tal, papai. Não, ele mandou alguém que tinha o poder de repente, ajudá-los, que era o profeta Gideão. E Deus mandou esse profeta. Você está clamando por uma solução? Você precisa clamar por uma direção. Eu não preciso clamar por uma solução, eu preciso clamar por uma direção. Deus vai me dar uma direção para mim achar a solução. Deus tem que nos dar uma direção. O que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer para ter uma solução lá na frente? Nós temos que clamar por essa direção. Aqui no 6:10. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, não tema aos deuses deles, em cuja terra habitais, mas destes ouvidos à minha voz. Mas dê ouvidos à minha voz. Aí, vocês deram ouvidos a mim, precisamos dar ouvido a Deus. Quem tem seus ouvidos tem a sua direção. Desobediência, ela traz todo tipo de escassez, de pobreza, como eu falei de Jonas, né? A desobediência dele. A obediência traz riquezas, traz um retorno, traz coisas novas, né? Quando o anjo chega a Gideão, ele pergunta, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Ué, tá lá, em Juízes 6:1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. É só isso. Por que está acontecendo isso comigo? Porque eles fizeram algo mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. O que foi que você fez há tempos atrás? Tudo tem um motivo para estar acontecendo isso. A sua vida vem sofrendo
consequência, 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 consequência. O que será que você fez lá atrás? Hã? Deus disse para Gideão, vai nessa força que estou do seu lado. Deus disse para Gideão, vai que eu te dou forças. Vai que eu te dou forças. Gideão, então, reuniu as ofertas. Ele fez um holocausto, pediu ofertas e trouxe ao anjo. Ele reuniu ofertas e trouxe ao anjo. Aquele presente, disse o anjo, coloque sobre a rocha. Tudo aquilo que ele amealhou, ele trouxe e colocou sobre a rocha. As ofertas a Deus. E o anjo tocou na rocha. Quando o anjo tocou na rocha, aquilo veio. E o fogo veio e o anjo foi embora. Veio um fogo. Ele recebeu aquela oferta. Quando ele recebeu aquela oferta, veio o fogo, fogo abrasador, fogo do Senhor. O Senhor aceitou aquilo. O altar, por ter fogo, precisa ter sacrifício. O altar, para ter fogo, precisa ter sacrifício. O altar tem poder? Tem. Mas precisa ter sacrifício. Qual o sacrifício? Orar mais, ir lá no seu quarto, fechar a porta, falar com o Senhor, jejuar, não deixar de ir na igreja ouvir a palavra. Ah, mas eu tenho que ir toda semana ir na igreja porque tem culto toda hora, tal. Reclamação, reclamação, desobediência. Não é sacrifício, se você for pensar, falar com Deus não é sacrifício. Orar ao Senhor não é sacrifício, né? Mas às vezes para o ser humano é um sacrifício. Ah, eu vou fazer jejum por 7 dias. É um sacrifício para mim, às vezes. Mas esse sacrifício o Senhor vê. O Senhor vê o que você está fazendo por Ele. Né? Então, o altar para ter fogo precisa ter sacrifício. Para ver a resposta do Senhor, precisa ter sacrifício. Então, eu vou parar aqui e na quinta-feira eu vou dar continuidade, porque é um tema muito forte, tem muita palavra ainda, né? Então, eu vou dar para vocês a nossa programação, né? De domingo, vocês sabem que tem o culto, né, da manhã, às 9 horas da manhã, com o nosso profeta Vinícius Siracete. Nas quartas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, família no altar, né, com os nossos pastores e com o apóstolo José também, né? No sábado, nós temos o culto jovem, às 19 horas, dos jovens. Os pais tragam seus filhos. E todos os dias pela manhã, nós temos a oração do Pai Nosso, das 7 às 8, na Avenida Aruanã, 120. Quem trabalha perto, vem, né? Já ouve a oração e vai abençoado pelo Senhor, né? Quem mora ali por perto é mais fácil, né? Então vamos agradecer mais uma vez a Mestre Jesus por ter estado aqui conosco e que nós vamos dar continuidade a essa palavra na próxima quinta-feira e que Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, proteja todas as famílias que nos escutam e que a luz do Senhor esteja conosco. É o que te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quem gostou, joinha, apertem lá, né? Se inscrevam lá. Quando eu dou joinha, o YouTube entende que é bom e passa para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, com um grupo de família, né? Que às vezes as pessoas também gostam de escutar, né? Então eu agradeço a vocês a presença e estaremos aqui novamente na próxima quinta-feira, tá bem? Tchau, tchau. Até lá.